Olá, gente do canal, Márcio Franci passando aqui. Hoje vou estar falando sobre 10 críticas que são direcionadas, são feitas contra, à teoria do Piaget, que seria o construtivismo, tá bom? Para que a gente entenda essas críticas antes aí, a gente deve voltar para o século XIX, século XX, ali com o surgimento da psicologia, e a psicologia vai trazer muitos estudos dentro da área do desenvolvimento, da aprendizagem, essa galera toda aí, né? Essa questão aí mais daqui, de que forma se aprende, de que forma se desenvolve. Isso aí, essas questões, essas pesquisas, elas vão contribuir para uma certa mudança no modelo educacional. Antes você tem uma educação tradicional, agora você passa a ter uma educação renovada, ali, graças a vários pensadores, como eu já tratei no canal aqui várias vezes sobre eles, tá? E aí, naquele período, você pode observar duas correntes, que seria o materialismo mais mecanizado, que dizia: todo o conhecimento deriva de uma experiência. Então, se a psicologia ela começou a se preocupar mais com a questão do desenvolvimento, né, o ser humano ele tentou entender de que forma ele se desenvolve de forma integral. E aí a psicologia, como o desenvolvimento é uma área da psicologia, começou a estudar isso e foram formuladas várias e várias teorias. Beleza? Dentro dessas questões, dessas teorias, que eu já ia começando a falar aqui, você tem o materialismo mecanizado, que falava basicamente que o ser humano, o conhecimento, ele deriva de algum tipo de experiência. Então, se você teve alguma experiência, ali vai lhe gerar algum tipo de conhecimento. Enquanto que do outro polo você tem a questão do idealismo. Quando a gente fala idealismo, você lembra muito de Platão, aquela galera toda lá. E aí, dentro do idealismo, diz que a experiência, o conhecimento, ele é anterior à experiência. Ou seja, não é a experiência que gera necessariamente todo o conhecimento, mas ele é anterior. E aí dentro disso aí, o Piaget vai fazer uma espécie de síntese, né? Se você já estudou o marxismo, você sabe que na questão da dialética, aquelas questões ali, você trabalha com duas ideias, uma tese, uma antítese, né? Uma antitese, como alguns falam. E dessas duas, da tese e da antítese, você vai gerar uma síntese. Então ele pegou ali, isso não vem nem de uma coisa nem de outra. A pessoa aprende ou a pessoa se desenvolve porque ela já nasce com algumas estruturas, por exemplo, a capacidade de se organizar diante de um objeto desconhecido, a sua questão intelectual, você vai se adaptar àquele objeto no sentido de tentar compreendê-lo. Aí entra todos aqueles conceitos de adaptação, readaptação, entra a questão do equilíbrio, que o sujeito sempre tenta se equilibrar, mas ele nunca se equilibra, porque ele sempre está diante de uma situação difícil, uma situação estranha. Aí, se você vê a diferença aí do Piaget e do Vygotsky, enquanto que o Piaget diz que o ser humano se desenvolve, por isso que ele aprende, o Vygotsky vai dizer, né, o Piaget fala isso, o Vygotsky vai dizer que o ser humano ele aprende, por isso ele se desenvolve. E nesse viés você vai ver que o Piaget ele vai focar mais em questões cognitivas, enquanto que o Vygotsky vai, relacionado à aprendizagem, ele vai focar mais na questão social, da influência do elemento social ali naquela questão do desenvolvimento e por aí vai. Bom, dentro disso aqui, montou-se currículo baseado nessas ideias, como você conhece, no Brasil tem isso, Piaget, Vygotsky, concurso público, Piaget, Vygotsky, Vallon, essa galera toda sempre aparece aí. E aí, você tem aí essa questão que começam a surgir elementos que pesquisadores que não gostam muito dessas ideias aí começam a discordar e começam a fazer testes posteriormente, e hoje você tem uma infinidade de críticas relacionadas ao construtivismo, principalmente se você olhar o professor Newton, né? Newton Duarte é um crítico aí ferrenho do construtivismo piagetiano ou do Vygotsky, aí, coisa desse tipo. Beleza? Eu estou estudando um livro muito bom sobre crítica, na verdade, o papel do livro, o objetivo do livro é rebater essas críticas que são feitas, segundo eles, de forma errônea à teoria de Piaget, sem considerar alguns elementos lá que devem ser considerados. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um desses livros que eu estou estudando agora, para que se você quiser comprar, quiser também ter em mãos aí, ou até mesmo comprar de forma digital, eu vou deixar na descrição aqui o link para você, só dar uma olhada lá, tá bom?
E à medida que eu for lendo esse livro, eu vou estar compartilhando com vocês algumas questões aqui. Vou tentar deixar aqui também alguns artigos para que você, se você quiser fazer alguma citação aí para faculdade, alguma coisa, ter também como base um artigo relacionado a isso aí. Lembrando que essas 10 críticas, elas foram resumidas por uns pesquisadores aí de Portugal, da Universidade de Lisboa, isso na década de 90, fizeram artigo, publicaram com essas 10 críticas, um resumo dessas 10 relacionaram 10 críticas, talvez as principais aí sobre essa teoria aí, e eles de certa forma vão rebater essas críticas também. Beleza, então vamos lá na primeira crítica. A primeira crítica que é feita a essa teoria do Piaget é que ela na verdade, ela subestima as competências da criança. Ou seja, existem os estágios que Piaget fala, de 0 a 2 anos, estágio tal, dos 2 aos 7, estágio tal. A criança no estágio tal, ela aprende isso, no estágio Y, aprende aquilo, no X, isso, e tal e tal. Então, esses autores, que são muitos autores que criticam essa teoria, eles fizeram isso aí e verificaram que criança que deveria estar no estágio X, ela aprende coisa de um estágio Y. Então, talvez não teria bem essa relação, não teria como você relacionar que existiriam esses estágios. A outra crítica que é muito dispensada aí a questão do Piaget é que ele determina normas de idades que são incompatíveis com esses estudos que esses críticos estão fazendo, ou que já fizeram também, e já lançaram até em livro. Outra crítica que é feita, a terceira, seria que essa teoria do Piaget, ela caracteriza o desenvolvimento de uma forma negativa, na verdade. E a quarta seria que essa teoria ela é de uma complexidade extrema, né? Então, a quinta seria que vai relacionar aquilo que eu já expliquei sobre o Piaget e o Vygotsky, enquanto os críticos vão dizer que Piaget não considerou nessa questão aí o papel dos fatores sociais nesse desenvolvimento. Ele não vai considerar isso aí. Coisa que o Vygotsky já fez de forma bem mais exaustiva. Então, o Piaget não considerou. A outra crítica que você tem, que seria aí a sexta crítica, seria que essa teoria ela já prevê sincronias evolutivas que não se confirmam com esses dados, né? Agora está quase começando a chover aqui, está chegando a chuva, então estou até tentando resumir mais rápido aqui, tá bom? Então, a sétima crítica relacionada a isso seria que a teoria de Piaget, ela descreve as coisas, diz, os estágios são esses, assim, assim, a criança aprende Y, em idade X e tal e tal. Mas ele não explica por que ela aprende naquele período aquilo ali e não outra coisa. Ele mostra, mas não explica. Não explica, mostra ali, descreve os passo a passo, mas não explicam por que aqueles passo a passo são exatamente daquele jeito, beleza? A oitava crítica, que é direcionada à teoria do Piaget, seria que essa teoria é uma teoria paradoxal, porque ela avalia o pensamento através da linguagem. Então, quando você vai ler Piaget, você vai entender esse jogo aí da linguagem, do pensamento e por aí vai. A nona crítica que é feita a essa teoria vai dizer exatamente que o Piaget crava a questão ignora o desenvolvimento pós-adolescência. Quando você vai estudar Piaget nos estágios, você vai entender que ele vai falar de um último estágio, que seria o estágio formal, acho que formal, e esse estágio se dá ali dos 12 anos a seguir. E aí os críticos vão dizer que ele não estabeleceu outras fases de desenvolvimento depois dessa adolescência. Tem alguns autores propõem até uma outra fase, seria a fase pós-adolescência, para já tentar completar essa teoria do Piaget. E basicamente, para finalizar, os críticos vão dizer que a lógica matemática usada para fazer esse cálculo aí do desenvolvimento humano apresenta erros, apresenta, na verdade, são inadequados, né? Esses cálculos aí, eles são, na verdade, modelos inadequados de raciocínio. Então, basicamente o vídeo é esse, né? A chuva está praticamente chegando aqui já.
Então, se você gostou, deixa um joinha, isso é muito importante. Eu me comprometo com vocês, né, agora ser mais ativo no canal, e à medida que eu for estudando, eu vou tentar ler muito esse ano, e à medida que eu for estudando, eu vou estar compartilhando com vocês, beleza? Deixa um comentário, se inscreve no canal aí, dá um joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa aqui, diga o que você achou dessa teoria, dessas críticas, quais delas que você concorda, quais que você não concorda, deixa aqui nos comentários. Se tem outras críticas que eu não falei aqui no vídeo, também deixa nos comentários que a gente vai continuar esse bate-papo aí, beleza? E se você quiser realmente se aprofundar mais na defesa dessas críticas, você procura esses autores que eu vou deixar na descrição aí, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu, fui!